Oi, eu sou Edilene Alves, dando continuidade ao nosso ensino bíblico junto com os livros apócrifos. No último vídeo, aprendemos um pouco sobre a Gênesis de Enoque, onde é o resumo da nossa Bíblia comum de Moisés. Aprendemos que há 7 céus e foi feito sobre as águas de cima, superior, e as baixas águas que fica no abismo. Então, a gente está entendendo que a Terra foi construída a partir do abismo. E todas as obras e os 7 céus a partir de trevas tão baixas. Então, vamos ver novamente aonde fala que a Terra foi feita no abismo. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Quando a gente passa a leitura aqui, a gente não pergunta quem é Espírito de Deus que paira sobre as águas e nem quem fez o abismo. Então, lendo as nossas Gênesis que foram encontradas, principalmente a que eu vou ler agora, vocês vão ter entendimento de quem é, de que essa estrutura do caos e das trevas e dessa terra sem forma e vazia, ela já existia antes mesmo da criação. Então, como esse Deus nosso da nossa Bíblia, ele entrou num quarto e acendeu a luz e ali ele decorou os 7 céus, não foi ele que construiu essa casa, esse quarto. Esse quarto ele já existia, né? Essa terra vazia e sem forma, esse abismo, ele deriva de uma obra anterior. Só que a gente, passando por aqui, lendo só esse resumo, a gente fala assim, não, quem construiu o abismo foi Deus. Esse espírito que pairava ali também era Deus. Só que a gente lendo agora Gênesis, vamos entender quem era o espírito que pairava sobre as águas e quem criou o abismo. Vamos lá. Essa Gênesis é encontrada também entre os manuscritos de Nag Hammadi, Códigos 2. Chama-se Protinóia Trimórfica em 3 partes, Criação do Mundo e o Demiurgo e Dabut. Visto que todos os deuses do mundo e os homens dizem que nada existiu antes do caos, demonstrarei que todos se enganaram, uma vez que não conhecem a estrutura do caos e sua origem. Aqui está a demonstração. Se todos os homens concordam que caos é escuridão, então algo que deriva de uma sombra. Ela foi chamada escuridão. Mas a sombra é algo que deriva de uma obra existente desde o início. É óbvio, portanto, que a primeira obra existiu antes que o caos tomasse forma. Vamos agora penetrar a verdade, também a primeira obra, de onde veio o caos, e desta maneira se fará a demonstração da verdade. Após ter se completado a natureza dos imortais, que são os planetas, astros e deuses, a partir da natureza do infinito, uma imagem então chamada Sofia fluiu para fora de Pitts. Pitts é luz, gente. E Sofia, eu procurei o significado, é sabedoria. Então ela flui, ela não sai, ela flui. Então ela jorra como a água fora da luz. Ela desejou que uma obra parecida com a luz de Pitts, que primeiro existiu, passasse a tomar forma. E seu desejo manifestou-se imediatamente através de uma imagem celestial de incompreensível grandeza e que fica no meio, uma imagem entre os imortais e aqueles que surgiram depois dele, como aquilo que está acima, né? E que é um véu que separa os homens daquilo que pertence à esfera superior. Então, essa Sofia, a sabedoria, ela fluiu para fora da luz, né? Numa imagem e que está acima. Então, essa Sofia é isso aqui, gente. O Espírito de Deus que paira sobre as águas. O que paira sobre as águas na ciência? O reflexo de alguma coisa, o reflexo de uma luz, né? Então, Sofia, ela flui para fora de Pitts, né? E agora vamos saber quem é Pitts. Pitts, tá aqui embaixo, é o éon da verdade.
que não tem sombra dentro de si, pois a luz é imensurável e está por toda parte dentro dele. Dele porque Pitts é uma luz, né? A sua aparência exterior, porém, é uma sombra. Foi chamada de escuridão. Do seu interior surgiu uma força por cima da escuridão. Essa força por cima é o espírito que paira por cima das águas. E quanto à sombra, as forças que surgiram depois chamaram de caos infinito, né? E delas se originaram toda a raça de deuses. Então, primeiro surgiu luz, é da verdade, o reflexo dele sobre as águas, e depois os deuses. Aqui, ó. Toda a raça de deuses, uma a uma em todo lugar. Consequentemente, a sombra também é posterior à primeira obra que surgiu. A sombra é posterior à luz de Sofia. O reflexo de Pitts, que paira sobre as águas, fez sombra, que é o abismo. O abismo deriva de Pitts acima mencionada. Então é Pitts, reflexo, espírito que paira sobre as águas, e a sombra. Aonde foi construído o nosso 7 céus? Aqui, no abismo. Na sombra das trevas. Na sombra de quem? Do espírito de Deus que paira acima. E Deus diz, faça luz. Então, a gente sabe, né, que a gente pode levar a luz para qualquer ambiente, mas a gente não consegue introduzir trevas dentro da luz. Então, quando a gente leu a Gênesis de Enoque, Deus falou assim, que pegou a luz, espargiu em toda a criação e fez toda a criação, né, dos 7 céus. Depois ele colocou a luz acima dele como princípio de sabedoria, né? Como um princípio de coisas sábias e puras e santas. É um princípio de sabedoria para ele também, porque essa luz era acima dele. E ele também não tinha conhecimento de quem era essa luz, que a gente vai estar lendo agora no próximo vídeo, onde eu vou estar explicando como surgiu a terra sem forma e vazia e como surgiu o nosso Deus da nossa Bíblia. A gente fala assim, mas então esse reino de luz não era onde estava Deus. Não, não é onde estava Deus, porque esse Deus foi criado depois, e eu vou estar explicando isso no próximo vídeo. Então o nosso Deus que fez a nossa criação, o Deus que criou a luz, ele simplesmente decorou o ambiente. Ele foi lá, disse, faça essa luz, acendeu a luz naquele ambiente, construiu, decorou tudo e se sentou num trono como Deus, porque ele não sabia quem era o dono daquela casa, ele achava que ele estava sozinho, por isso ele criou vários anjos para fazer companhia para ele, e entre eles Sataniel, que foi rebelde e desceu para as trevas mais abaixo, né, do seu trono, onde ele também, Sataniel, quis fazer também um reino como o dele, e é onde está, né, o Hades. Então, essa segunda parte eu vou estar explicando como surgiu a terra e como surgiu os deuses. Então, Jesus, quando ele chegou na terra, ele dizia o quê? Ele dizia, eis que chega a vós o reino de Deus. Por quê? Porque antes a gente servia os deuses, servíamos aquilo que não conhecíamos. Jesus veio ensinar sobre a luz de Pitts. Jesus veio nos ensinar sobre a onde de verdade. Então, quem lê o Evangelho, quem lê realmente o Evangelho, sabe que Deus é luz onde não há treva alguma. Enquanto que o nosso Deus, da Gênesis, ele criou a luz. Ele disse, faça-se a luz. Ele fez a luz com o Espírito de Deus acima. Então, há um grande segredo na Bíblia e eu estarei revelando no próximo vídeo. Acompanhe.